vai falar do uso das chamadas canetas emagrecedoras. A gente tem falado muito aqui sobre isso, porque tem crescido no Brasil e levantado um grande alerta, principalmente quando envolve pessoas idosas. Especialistas chamam a atenção para os riscos, como a perda da massa muscular e de outros efeitos que podem comprometer a saúde e a autonomia dos idosos. Na terceira idade, para esclarecer quais são esses cuidados, necessários e quando esse tipo de medicamento pode ou não ser indicado, a gente conversa agora com a endocrinologista Andressa de Filippo, da Santa Casa de São José dos Campos. Oi, doutora, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso TJ Aparecida. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante que tem sido muito falado e muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Isso, doutora, eu já aproveito, para perguntar para a senhora quais são os principais riscos dessas chamadas canetas emagrecedoras para os pacientes idosos, especificamente, em relação à perda de massa muscular, quais outros riscos também pode trazer? Olha, as canetas emagrecedoras, que são remédios para obesidade e diabetes, elas agem em hormônios intestinais, que a gente fala, e esses hormônios agem no centro da saciedade, inibindo a fome e dando também uma saciedade precoce. O que acontece que precisa ter atenção? Inibindo a fome, você precisa escolher o que comer. Então, muitas vezes a pessoa continua comendo pouco, mas uma qualidade ruim, deixando de comer proteína, que é o principal para preservar a massa muscular. E, além disso, o tratamento de obesidade, de diabetes, nunca envolve só remédio. O remédio é um auxílio importante, mas precisamos de atividade física e também de uma orientação nutricional. Então, basear o tratamento todo só na medicação, perde-se muitas vezes massa muscular, massa magra e conserva gordura, porque está comendo pouco, não está se exercitando e está comendo, por exemplo, só carboidrato e tudo mais. Doutora Andressa, boa tarde. E em que situações a utilização de medicamentos, como o GLP-1, ou similares, é clinicamente indicado, então, para pessoas com mais de 60 anos? O que a gente precisa prestar atenção é que o índice que classifica sobrepeso e obesidade nos idosos são diferentes. Então, numa população adulta, a gente considera sobrepeso quando o IMC fica acima de 25, que é uma relaçãozinha que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. O idoso, ele só é considerado com sobrepeso num IMC acima de 27. Então, permite ele ter um peso maior, porque a gente sabe que a distribuição corpórea do idoso é diferente. Então, um paciente acima de 65 anos, com sobrepeso, que é um IMC de 27, associado a comorbidades que a gente fala, que seria diabetes, gordura no fígado, problemas de coluna, hipertensão, ele tem indicação de tomar, ou um paciente já obeso, que daí a gente não precisa das comorbidades. O IMC acima de 30, ele já pode fazer uso, mas sempre com cuidado médico, com acompanhamento. Nunca, em qualquer faixa etária, um tratamento pode ser feito por conta própria, porque o vizinho está tomando, a amiga, porque precisa ser bem orientado do modo de uso e dos sinais de alerta, de quando necessário interromper e dos efeitos colaterais comuns. Doutora, deixando bem claro aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, que qualquer uso dessa medicação precisa de prescrição médica, precisa ter esse acompanhamento, como a doutora falou. Doutora, existe algum sinal de alerta que é preciso ficar atento para quem está fazendo uso dessa medicação, está nos acompanhando, acaba, usando a caneta emagrecedora para algum tratamento, no caso, o GLP-1, para diabetes ou para obesidade? Existe algum sinal de alguns sintomas que tem que ligar o alerta da pessoa? Sim, em pacientes que
O interrompimento, né, do apetite, cada pessoa responde de um jeito, mas existem algumas pessoas que ficam totalmente sem apetite e com isso param de comer, literalmente, o que a gente não quer de jeito nenhum. Um tratamento para obesidade, ele não pode ser baseado na falta de nutrientes. A gente precisa de uma reeducação, mas o fato de não ter fome e pular muitas refeições pode levar a sérios casos de desidratação, de desnutrição de nutrientes essenciais, e sinais de alerta sinais de desidratação, que seria, por exemplo, uma tontura o tempo todo, hipotensão postural, que a gente fala que é toda vez que levanta sente tontura, então pode estar desidratado. Constipação intestinal, eu acho válido a gente falar também, porque um dos efeitos colaterais comuns é prender o intestino. E, muitas vezes, esse paciente fica muitos dias, sem evacuar, principalmente idosos, que alguns idosos já têm propensão a ter intestino mais preso. Muitas vezes, essas fezes, né, empedram no ânus, gera distensão abdominal. Então, sinais de alarme para ver que algo não está legal, eu diria que seria o intestino prender por longos dias, tá sem fome a ponto de não estar comendo, passar um dia sem comer ou pular 2, 3 refeições também não é legal. Se policiar a ingesta de água e perder peso muito rápido também não é interessante. Precisa de um acompanhamento e de um ajuste de dose, que a gente quer uma coisa progressiva, não uma coisa de muitos quilos. Não é legal muitos quilos em um mês. Agora, doutora, como é que você equilibra a meta de redução de peso com preservação da saúde geral e funcionalidade em pacientes idosos? Há metas de peso ou velocidade de emagrecimento que você recomenda que o idoso evite? Sim, esse é um equilíbrio que a gente tem que individualizar, né? Tem que ver se esse idoso é ativo, qual é a massa muscular inicial dele, quanto de peso ele precisa perder. A meta de perda de peso a gente sempre põe em 5 a 10% do peso total. Isso não é em um mês, isso é numa média de 6 meses. Porque esse peso é o que dá, essa perda de peso é o que dá impacto na saúde, que é o que a gente quer, né? A gente nunca está falando em beleza, a gente está falando em metabolismo, em melhorar diabetes, melhorar controle pressórico e tudo mais. Então, a velocidade de perda de peso tem que individualizar, sempre pesando, e se tiver acesso, fazendo a bioimpedância para ver se a massa muscular está sendo mantida, com estratégias para se manter. Eu diria que no básico seriam uns 2 quilos por mês, tá? Isso é muito general, não tem como, é claro que precisa individualizar, mas uma média saudável, que eu diria uns 2 quilos por mês, a maioria das pessoas toleram bem. E ficar atento, né? Esse medicamento pode ser utilizado para ajudar no combate à obesidade, mas tem que fazer atividade física, como a doutora Não falou. É uma solução mágica, né? Isso, e comer bem também, né, doutora? Obrigada, Sim. viu? Obrigada a vocês pelo convite e parabéns por dar atenção a um tema que popularmente está na boca de todo mundo, mas que é preciso atenção para usar. Obrigada, doutora. Uma boa tarde. Obrigado, tchau, tchau. doutora. Boa tarde. Uma boa semana.